Fala aí, galera, beleza? Sou o professor Max Xavier e no vídeo de hoje a gente vai estudar a equação do primeiro grau. Vamos nessa. Então, olha só a pergunta que esse camarada está fazendo. Ele está dizendo que o dobro de um número somado com 9, ele está dizendo que isso é igual a 37. E ele está te perguntando que número é esse. Então, ele está falando assim, que o dobro de um número, você não sabe que número é esse. Então, como a gente não sabe que número é esse, eu vou chamar esse número de uma letra. A gente costuma usar a letra X, ó. Então, eu vou chamar esse número que a gente não sabe de X. Então, dobro é 2 vezes esse número, né? Ele está dizendo que 2 vezes esse número somado com 9, ó, mais 9, é igual a 37, ó. É igual a 37. Então, isso daqui, ó, é uma equação de primeiro grau. Você tem uma letra, ó, que pode ser X, Y, Z, T, A, B, pode ser qualquer letra do alfabeto. A gente costuma usar mais a letra X. Você tem que reparar que tem aqui, ó, o símbolo de igual e ela tem essa cara aqui, ó, beleza? Então, toda vez que você se deparar com um negócio que tem essa cara, você sabe que é uma equação de primeiro grau. Então, a equação de primeiro grau desse probleminha aí é essa, 2x mais 9 igual a 37. Então, a gente tem que saber, ó, que esse camarada aqui é o primeiro membro, ó. Esse cara a gente fala que é o primeiro membro, esse outro aqui a gente fala que é o segundo membro. E esse é o símbolo de igual, ó. Então, uma equação ela tem que ter esse símbolo aqui, ó. É o símbolo de igual. Beleza? E a letra X, a gente fala que ela é a incógnita da equação. Então, numa equação, a letra, né, que nesse caso aqui é a letra X, mas pode ser Y, Z, T, qualquer letra, a gente fala que ela é a incógnita da equação. Beleza? Mas como que você encontra a solução de uma equação? Para você encontrar a solução de uma equação, você tem que isolar a letra X. Ó. Você tem que isolar a sua incógnita, que nesse caso aqui é X que a gente está usando, né? Usando as operações inversas em ambos os membros. Como é que a gente faz isso? Tem duas maneiras de você fazer. Tem um jeito que é mais difícil e tem um outro que é mais fácil. Vou fazer primeiro aqui usando a estratégia mais difícil e depois eu vou ensinar mais fácil. O que a gente quer fazer? A gente quer isolar a letra X, a gente quer deixar o X sozinho. Se você reparar, você vai ver que tem um mais 9 aqui, ó. Então eu quero sumir com esse mais 9. Então eu vou subtrair 9 aqui, vou fazer assim, ó. Vai ficar 2x, repito mais 9, vou subtrair 9 aqui, ó. Nesse primeiro membro, igual a 37, o resto eu repito. Como eu subtrair menos 9 no primeiro membro, eu tenho que subtrair aqui no segundo também. Ó. Se você reparar, ó, mais 9 menos 9 é 0. Então, fica aqui 2x, ó, mais 0. Então, vou botar só 2x, igual 37 menos 9 dá quanto? 28, né? Agora, eu tenho 2 vezes x igual a 28, ou seja, 2 vezes algum número tem que dar 28. Que número é esse? 14, né? É só você fazer o seguinte, aqui o 2 está multiplicando o x, né? Porque 2x é 2 vezes x, ó. Então, como o 2 está multiplicando o x, eu vou usar a operação inversa, que é dividir. Então, eu vou dividir aqui por 2, ó, e aqui também por 2. Eu tenho que dividir ambos os membros para manter a igualdade. Então, vai ficar, ó, 2 dividido por 2 dá 1. Então, fica 1x igual a 28 dividido por 2 dá 14. Então, essa é a solução da nossa equação. X igual a 14. Agora, a pergunta que eu te faço. Existe um método de resolução mais fácil para você resolver a equação de primeiro grau? A resposta é sim. Como que é esse método? O que eu vou fazer? Nesse primeiro membro aqui, ó, eu vou deixar só termos com letra, com x, né? Aqui no caso. E nesse outro membro aqui, eu quero só termo sem x. Então, ó, o 2x ele é um termo que tem x. Agora, esse mais 9 ele não tem x. Então, eu vou passar esse cara lá para o outro lado, né? Para esse segundo membro aqui,
Mas não é só passar para o outro lado, você tem que trocar o sinal. Então, como é que eu vou fazer? Eu repito 2x, ó, fica 2x igual... O mais 9 eu passo para o outro lado como menos 9, ó. Eu troco o sinal. E o 37, né, ele não tem letra, então eu mantenho ele ali, ó, mais 37. Lembrando que quando você tem um número assim, né, 5, 7, 8 sem sinal, na verdade é mais 8, mais 7, mais 5, né? Ele é positivo, né? Porque o 37 aqui, ó, não tem nenhum sinal na frente, mas na verdade é mais 37, né? Agora sim, ó, nesse primeiro membro, o 2x tem letra, né? E aqui nesse segundo membro, ó, os termos não têm letra. Então aqui só tem termo com letra e aqui sem letra, né? Sem o x. Então, ó, então fica 2x, isso daí, igual... Agora você faz essa conta aqui, ó, menos 9 mais 37, que dá o quê? Mais 28, né? Beleza, agora você tem 2x igual a 28, ou seja, 2 vezes algum número tem que dar 28. Que número é esse? O que você pode fazer aqui? A gente isola o x, né? Como o 2 está multiplicando o x, né? O 2 está multiplicando o x, eu passo ele para o outro lado dividindo. É a operação inversa. Então fica assim, x igual a 28 dividido por 2. Ó. Tá vendo? Esse 2 aqui, ó, que está multiplicando o x, eu passei ele lá para o outro lado dividindo. Agora, quanto que é 28 dividido por 2? É 14. Então, essa é a solução dessa nossa equação, x igual a 14. Então, esse método de resolução é o método que a gente vai usar, porque é mais fácil de usá-lo, né? Para resolver as questões. Agora, vamos fazer junto aí uns exercícios para vocês poderem entender melhor. Então, beleza. Nesse exercício aqui que ele está falando? Ele está falando que um número, ó, um número qualquer que a gente não conhece, então esse número eu vou chamar de x, menos 9 é igual a 25. Então, vamos escrever isso em forma de equação. Então, um número que a gente não conhece, eu vou chamar de x, ó, menos 9 é igual, ó, está escrito aqui, é igual a 25. Então, montamos a nossa equação de primeiro grau. Agora, como é que a gente resolve isso daí? Lembra, nesse primeiro membro, eu quero ver só termos com x, com letra, com incógnita. E nesse segundo membro, eu quero ver termos só sem x, ó. Então, beleza, aqui a gente tem x, ó, só que esse menos 9 aqui, ele não tem x. Então, eu vou passar ele lá para o outro lado, ó, lá para o outro membro, trocando o sinal. Então, fica x igual a mais 9, ó, troquei o sinal do 9. Tá vendo? Ó? Aqui era menos 9, eu passei ele lá para o segundo membro e troquei o sinal, ficou mais 9. O 25 não tem letra, ele fica ali, mais 25. Ó. Então, ó, esse cara tem letra, beleza, ele está no primeiro membro. Esse não tem e esse não tem. Então, eu separei. Né? Quem tem letra ficou aqui e quem não tem letra ficou aqui no segundo membro. Ó. Beleza, isolamos o x, ele está sozinho, então fica, qual é a nossa resposta? X é igual a 9 mais 25, que dá quanto? 34. Então essa é a solução da nossa equação, x igual a 34. Agora nesse exercício, o que ele está falando? Ele está falando aqui o dobro de um número que a gente não conhece. Como a gente não conhece esse número, eu vou chamar ele de x, somado com 8 é igual a 40. Então, o primeiro passo é você montar a sua equação. Aí ele quer que você descubra que número é esse. Então, o dobro de um número. O dobro é multiplicar por 2, né? Então, 2 vezes o número que você quer descobrir, somado com 8, ó. Está escrito aqui, ó. Somado, ou seja, mais 8 é igual a 40, ó. Está escrito aqui, ó. É igual a 40. Então, beleza, a gente montou a nossa equação. É o que ele está falando ali, ó, o dobro de algum número que a gente não conhece, somado com 8, é igual a 40. Agora vamos resolver essa equação. Como que a gente resolve? Nesse primeiro membro, só quero ver termos com letra, né? Com x, e nesse aqui, só quero ver termos sem x, ó. Sem a letra, sem a incógnita. Quem é que está do lado errado aqui? É o mais 8, ó. Ele não tem letra. Eu quero ver ele lá
no segundo membro. Então, eu passo ele para lá trocando o sinal. Então, fica 2x, vou repetir 2x, ele tá aqui no primeiro membro, ele está no lugar certo. Igual, esse mais 8, eu vou passar ele lá para o outro lado e vou trocar o sinal. Então, o mais 8 vira menos 8. Ó. E o 40, ele não tem letra, ele está no lugar certo. Né? Então, eu vou colocar aqui, ó, mais 40. Então, beleza, agora está organizado do jeito que eu quero. Ó. Nesse primeiro membro, só termo com letra. E nesse segundo membro, só termo sem letra. Ó. E toda vez que você tiver que passar para outro membro, é sempre usando a operação inversa. Se tiver mais, passa como menos. Se tiver menos, passa como mais. Se estiver multiplicando, passa dividindo. E se estiver dividindo, passa multiplicando. Então, fica 2x igual... Quanto que é menos 8 mais 40? Né? Ganhou 40, perdeu 8, você fica com 32. Né? Então, 2x é igual a 32. Ó. 2 vezes o número que você quer descobrir é igual a 32. Então, o número que você quer descobrir, que é o x, é igual a 32, ó, dividido por 2. Né? Esse 2 aqui que está multiplicando o x, ó, como ele está multiplicando, eu passo ele lá para o outro membro dividindo. Por isso que eu botei ele aqui, ó, dividindo 32. Ó. É sempre a operação inversa que você usa. Né? Quanto que é 32 dividido por 2? 16. Ó. Então, a solução dessa nossa equação é x igual a 16. Né? Se você fizer o dobro de 16 mais 8, dá 40. Beleza? Então, ó, nessa questão, o que é para fazer? Eu quero que você determine se esse x igual a 2 aqui, ó, se o 2 é a solução dessa equação aqui. Então, tem duas maneiras de você fazer. Você pode resolver essa equação e ver se o resultado final é 2, né? Ou você pode pegar o 2, colocar no lugar do x, fazer as contas. Se um membro ficar igual ao outro, aí ele é a solução. Então, eu vou fazer desse jeito. Eu vou pegar o 2 e vou colocar no lugar do x. Então, vai ficar 10 vezes 2, ó, esse 2 aqui, ó, tô colocando ele no lugar do x, menos 6. Então, ó, 10 vezes 2 é 20. Menos 6 dá 14. Então, no primeiro membro deu 14. Agora, vamos ver aqui no segundo membro. Vai ficar, ó, 14, isso aqui, né? Mais 8 vezes x. Mas quem é x? É 2. Vou colocar o 2 no lugar do x. Ó. Então, vai ficar 14 mais 8 vezes 2 é 16. 14 mais 16 dá quanto? 30, né? Então, tá vendo? O primeiro membro deu 14. O segundo membro é 30. 14 é igual a 30? Não, né? 14 é diferente de 30. Então, o 2 não é a solução dessa equação. O 2 não é a solução dessa equação, beleza? Porque tinha que ter dado igual, né? Porque a equação é isso, né? Quando você pega a sua solução, coloca no lugar do x e faz as contas, o primeiro membro tem que ser igual ao segundo membro. Agora eu vou fazer a mesma coisa nessa questão. Eu vou pegar o 3, quero testar se o 3 é a solução dessa equação. Ó. Então, eu vou pegar o 3, vou colocar no lugar do x aqui, de cada x desse daqui, e vou fazer a conta. Se o primeiro membro ficar igual ao segundo, aí o 3 é a solução. Se ficar diferente, o 3 não é a solução. Vamos lá, então vai ficar 4, ó, vezes x, mas no lugar do x eu boto 3. Ó. Vou testar se o 3 é a solução. Mais 5, ó, que é isso aqui, vezes 3. Estou colocando 3 no lugar do x. Então, beleza. Quanto que é 4 vezes 3? É 12. Mais 5 vezes 3 é 15. 12 mais 15 dá quanto? 27. Então, o primeiro membro deu 27. Agora, vamos testar o segundo. Ó. Esse segundo aqui. Ó. Então, vai ficar, ó, 7 vezes... Qual é o x que a gente está testando? O 3, né? 7 vezes 3, né? Peguei o 3 e botei no lugar do x. Mais 6, ó. 7 vezes 3 é 21.
mais 6 dá quanto? 27. 27 é igual a 27? Sim, né? Então, o 3, como ficou igual, então o 3 é a solução dessa equação. Beleza? Então, nessa questão, eu quero que você encontre a solução dessa equação. Na questão anterior, era para determinar se esse número dado era a solução da equação, né? Aqui não, eu quero que você encontre a solução. Então, como é que a gente faz? Nesse primeiro membro aqui, ó, eu quero só termos com x, ó. E nesse segundo, eu quero termos sem x. Se você observar, ó, esse tem x e esse também. Então, eles já estão do lado certo, né? E ó, o 10 não tem e o 30 não tem. Então, já está todo mundo no seu devido lugar. Você não precisa trocar ninguém de lugar, né? Então, a gente faz as contas. Quanto que é 7x menos 3x? É 4x, ó. É só fazer 7 menos 3, 4. 4x. Igual... Quanto que é 10 mais 30? 40. Então, 4 vezes algum número é igual a 40. Então, o número que a gente quer descobrir é o quê? 40 dividido por 4. É só você pegar esse 4 aqui, ó, ele não está multiplicando x, você passa ele lá para o outro lado dividindo. Por isso que eu botei ele aqui dividindo 40. Ó. Quanto que é 40 dividido por 4? 10. Então, x igual a 10. Ó. Então, x igual a 10 é a solução dessa nossa equação. Beleza? Agora, vamos resolver essa outra daí. Eu quero encontrar a solução dessa equação. Como é que a gente faz isso? Aqui, ó, eu quero só termos com x e aqui só termos sem x. Ó. Tem alguém que está do lado errado? Sim, né? O menos 12 ó, não tem x. Eu quero ele lá do outro lado. Então, eu passo ele para o outro lado e troco o sinal. Ó. Não pode esquecer de trocar o sinal. Então, vai ficar ó, 18x. Esse menos 12, ele vai para o outro lado como mais 12. Tem que trocar o sinal, é a operação inversa, vai como mais 12. Tem mais alguém que está do lado errado? Sim, ó, esse cara aqui, 10x, ó. Ele tem letra, eu quero ele lá do outro lado, ó, né? Junto dos termos com letra. Então, eu vou passar ele para o outro lado e vou trocar o sinal. Aqui é mais 10x, você passa para o outro lado como menos 10x. Ó. E o 4 não tem letra, ele está do lado certo. Então, fica mais 4 aqui. Ó. Então, beleza, organizei. Ó. Aqui todo mundo tem letra e aqui todo mundo não tem letra. Né? Não pode esquecer de trocar o sinal. Né? Se estiver somando, você passa para o outro lado subtraindo. Se estiver subtraindo, você passa para o outro lado somando. Agora vamos fazer a conta. Quanto que é 18x menos 10x? 18 menos 10 dá 8. Ó. 8x igual... Quanto que é 12 mais 4? 16. Então, 8 vezes x igual a 16. 8 vezes algum número tem que dar 16. Que número é esse? Esse número que a gente quer descobrir é o quê? 16 dividido por 8. Ó. Né? Só passar esse outro aqui, ó, ele está multiplicando x, você passa ele para o outro lado dividindo. Se estiver somando, você vai passar ele para o outro lado subtraindo. Se estiver subtraindo, você passa somando. Se estiver multiplicando, você passa dividindo. Se estiver dividindo, você passa multiplicando. É sempre a operação inversa. Quanto que é 16 dividido por 8? 2, né? Então, x igual a 2 é a solução da nossa equação. Beleza? Então, aqui, ó, nessa equação, a gente tem 2x menos 6 dividido por 4, ó, igual a 3. O que a gente faz aqui? O 4 está dividindo o 2x menos 6. Vou passar ele lá para o outro lado, multiplicando. Lá para o segundo membro, né? Vou passar ele multiplicando para o segundo membro. Então, vai ficar assim, ó. Então, vai ficar 2x menos 6 igual a 3 vezes o 4. Ó. Né? De novo, o 4 está aqui dividindo isso aqui, não é? 4 está dividindo isso. Então, eu passo lá para o outro membro multiplicando. Tem que sempre usar a operação inversa, né? Está dividindo, passa multiplicando. Está multiplicando, passa dividindo. Está somando, passa subtraindo. Está subtraindo, passa somando. Então, vai ficar ó, 2x menos 6
igual... Quanto que é 3 vezes 4? 12, né? Agora você tem que analisar, né, aquilo que a gente já viu. Aqui no primeiro membro, nesse membro, a gente quer só termos com x, né? Então, quem é que está do lado errado aí? Esse cara não tem x, ó. Então, eu passo ele lá para o outro lado e troco o sinal. Não pode esquecer de trocar o sinal, né? Então, vai ficar 2x igual... Esse menos 6 passa para o outro lado como mais 6. Então, fica mais 6, ó, troquei o sinal. O 12 não tem letra, mas ele está aqui no segundo membro, ele está no lugar certo. Então, fica mais 12, né? Lembrando que quando não tem sinal na frente, o número é positivo, né? Então, 7 é mais 7, 12 é mais 12, 6 é mais 6, 1 é mais 1, e assim por diante. Agora, vamos fazer a conta. Vai ficar 2x igual... Quanto que é 6 mais 12? 6 mais 12 é 18. Então, ó, 2x igual a 18, né? A gente tem ali que 2x é igual a 18. Então, quem é x? Quem é o número que a gente está procurando? É 18 dividido por 2, ó, né? Passa esse 2 aqui, ó, como ele está multiplicando o x, você passa ele para o outro lado dividindo. É sempre a operação inversa. Quanto que é 18 dividido por 2? 9, né? Então, a nossa solução é x igual a 9. Se você quiser fazer a prova real, para ver se você achou certo aqui, se você calculou certo, você pega esse 9 aqui, ó, e coloca ele bem aqui no lugar do x e faz a conta, ó. Quanto que é 2 vezes 9? 2 vezes 9 é 18. Então, fica 18 menos 6, ó, dividido por 4. 18 menos 6 é 12. Ó. 12 dividido por 4 é igual a 3. Tá vendo? Deu certinho isso aqui. Então, a gente acertou essa conta. Então, é isso daí. Até o próximo vídeo.